A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 45, nos versículos de 1 a 28. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. O capítulo de ontem foi muito forte. Se tu não assistiu, pausa esse, vai assistir. Capítulo 44. Judá, como um líder, quer assumir o lugar de Benjamim. Ele quer ser preso, ficar escravo e servir, né, a José. Só que ele nem sabe que José é o governador do Egito. Ou ele não sabe que o governador do Egito é José. E eu fiz toda uma reflexão dessa dor, desse drama familiar. Então assiste, se tu não assistiu. E se tu tá firme comigo, tu é inscrita no canal, tá desde o capítulo 1 de Gênesis, tu tá entendendo, a gente tá caminhando junto, estamos lendo a Bíblia diariamente, já temos uma playlist no canal chamada Gênesis, com cada um dos vídeos sobre cada um dos capítulos. Então hoje, neste capítulo 45, José irá se apresentar, se dará a conhecer aos seus irmãos. Ele vai revelar a sua verdadeira identidade. O sonhador virou governador. E sim, eu já estou emocionada porque é um dos capítulos mais bonitos, né? Mais fortes. Então a gente viu aqui que José não conseguiu se conter. José não estava conseguindo se conter. Por quê? Porque a gente está na sequência do 44. Então, tudo aquilo que Judá falou rasgou o coração, abriu, confessou. José teve que ouvir, mas como governador do Egito. E aí o que ele faz? Ele grita e manda todo mundo sair. Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos. 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Então ele chorou de novo. E eu tenho dito para vocês, né? Jesus chorou, José chorou. O que ele passou, o que ele viveu é muito forte. Então ele chora. Ele externa a sua dor chorando. E é muito forte quando diz, ó, levantou a voz em choro. Levantar a voz em choro é prantear, é berrar, é desespero, né? 3. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Aí ele fala, meu pai, né? Meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Tu consegue imaginar isso? Uma pessoa que tu fez mal, uma pessoa que tu odiou, que tu quis matar, que tu vendeu, que faz décadas, né? Anos e anos que tu não vê. Que tu acha que tá morto. Né? Uma pessoa que tu acha que tá morta.
e ela tá na tua frente, vestida de egípcio, mandando e desmandando. A tua vida, a tua sobrevivência depende dessa pessoa. E essa pessoa é José. É incrível, né? É óbvio que eles ficaram assustados, apavorados. Não conseguiram responder. Ficaram paralisados, chocados, impactados. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora, cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Pensa tudo o que José poderia dizer nessa hora. E a integridade, a dignidade, a bondade, a generosidade dele permite que ele diga: eu sou José, o irmão de vocês. A primeira coisa que ele diz: eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Ele não diz: eu sou José, que vocês odiaram, que vocês ridicularizaram, que vocês chamavam de sonhador, que vocês tinham inveja, que vocês tinham ciúme, que vocês jogaram na cisterna, que vocês... Ele falou: vocês venderam para o Egito. Isso foi verdade, vocês venderam por 20 moedas de prata. Mas ele podia falar tanta coisa, né? E ele diz, a primeira coisa que ele diz: eu sou José, o irmão de vocês. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Aí tu vai ter que fazer aquilo que a Cândida diz. Pega uma caneta e sublinha. Pega um lápis. Muda de cor, porque tu vai ver quantas vezes José vai usar esta expressão: Deus me enviou. Deus me enviou. Sabe quando tu olha para circunstâncias desfavoráveis, adversas, e tu vê, tu percebe, tu conclui, tu acredita, tu tem fé que Deus te enviou? Que Deus está no controle? Tudo que ele passou, o que ele diz para eles? Não fiquem tristes, nem irritados. Contra vocês mesmos. Então aqui é outra lição. Se ficar triste e irritado contra nós mesmos resolvessem nossas dores, não teria tanta pessoa doente, tanta pessoa perdida, tanta pessoa em sofrimento. O que resolve é confessar, é se arrepender, é virar a página, é abandonar o pecado. Isso resolve. Enquanto calei o meu pecado, eu adoeci, eu envelheci de tão cansada, porque a sua mão pesava sobre mim. Então, o salário do pecado é a morte. E às vezes é morte física, outras vezes é emocional. É a tua saúde mental que começa a morrer. Sim, tem a morte espiritual, a morte eterna. Mas tu pode viver morto, um morto vivo. E isso é o pecado que faz. Então quando ele diz, não fiquem tristes nem irritados. Então, tristeza, irritação, revolta, pensamentos ruins contra ti mesmo, isso não vem de Deus. Isso vem do inferno.
vem do acusador, vem do tentador, vem daquele que quer roubar, matar e destruir. Deus quer que tu te salve, que tu te converta, que tu te emende, que tu te conserte, que tu seja curado, liberto, santificado, abençoado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus se entregou por amor. Nós valemos muito. O preço que foi pago por nós, para nossa salvação, é simplesmente o sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. O santo sangue, o inocente, o imaculado sangue de Jesus. Então, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, ele está discernindo os planos de Deus. Ele está discernindo a vontade de Deus. 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então aqui aparece de novo, Deus me enviou, no 7. 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, o sonhador virou governador. De sonhador para governador. Aquele adolescente, aquele jovem que era ridicularizado, desprezado, odiado por seus irmãos, porque tinha sonhos. Ele é o governador de toda a terra do Egito. É uma história de redenção fora do comum. Aquele que foi humilhado, desprezado pelos seus irmãos, se tornou o Salvador. Assim como o Senhor Jesus, que sim, era judeu, e por inveja os judeus o entregaram para Pilatos, para os romanos, para ser crucificado. E Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. José olha para os seus irmãos e perdoa, porque sabe que eles não sabem o que fazem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. O sonhador virou governador. Os sonhos se realizaram, mas não eram os sonhos de José, eram os sonhos de Deus. E isso vale para mim e vale para ti. Que os sonhos que não se realizam não são os sonhos de Deus, são os nossos sonhos. Que muitas vezes são sonhos egoístas, sonhos tolos, sonhos gananciosos. Os sonhos de Deus são sempre bons, agradáveis e perfeitos, porque revelam, expressam, manifestam a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas filhas. Então, os sonhos que se realizam, os sonhos que importam, os planos que importam, os projetos que importam, são os
projetos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Então a gente aprende com a história de José que por mais adversas que sejam as circunstâncias, Deus vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. Deus vai nos fazer prosperar dentro de uma cisterna, dentro de uma casa, dentro de uma prisão e como governador, dentro de um palácio. Porque José saiu da casa do pai, foi parar numa cisterna, foi parar numa casa de novo, depois numa prisão e agora ele está num palácio, como governador de toda a terra do Egito. E ele ainda se ocupa de consolar e aconselhar os irmãos. Não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos. Não se castiguem, não se torturem, não se punam, não se recriminem, se arrependam, confessem, abandonem, endireitem seus caminhos, né? 9. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. Então, o que ele fala aqui? Seu filho José, Deus me pôs. Então, de novo, Deus está agindo. Deus agiu. Deus fez. O seu filho José. 10. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Eu pesquisei Gósen, né? Terra de Gósen. Encontrei talhado montinho. Acredito que seja algo relativo ao relevo desta terra, né? 11. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. Então aqui José fala com todas as letras. Eu o sustentarei. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar do meu pai, vou cuidar dos meus irmãos, né? Ele vai cuidar da casa, de tudo o que pertence. Vai cuidar do pai, dos filhos dos seus filhos, dos rebanhos, do gado, tudo. Ele vai cuidar de tudo. E é aí que eu digo que José aponta para Cristo, que José é um tipo de Cristo. Porque Jesus, ele morreu para nos dar vida, para cuidar da nossa vida, para nos sustentar, para nos guardar, para nos proteger, nos salvar, nos curar, nos libertar, nos santificar, nos aperfeiçoar, nos abençoar. Ele nos cela, nós somos dele, nós estamos com ele, nós somos ovelha do seu rebanho. Ele vai cuidar de tudo. O que ele pede de nós? Entrega o teu coração. Abre a porta do teu coração. Recebe o Senhor Jesus. Busca. Quem bate na porta, a porta vai ser aberta. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Então, José foi colocado numa posição de honra, de autoridade, de poder, para preservar a vida e para salvar seu pai, seus irmãos e tudo que lhes pertencia.
Isso é muito simbólico, isso é muito comparativo, vamos dizer assim, com a obra, com o ministério do Senhor Jesus. 12. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. Então tu imagina, essas palavras seriam motivo de desespero para esses irmãos, né? E está sendo de salvação. Inacreditável, né? 14. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Então o que acontece? Aqui foi uma choradeira. José se deu a conhecer. O sonhador, o governador, se apresenta: eu sou o irmão de vocês. E ele chora, e abraça, e beija. Imagina a emoção. E aí diz: depois os seus irmãos falaram com ele. Sim, né? Imagina. Tinha muita coisa para ser falado. 16. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Aqui, o próprio Faraó está organizando a mudança. Dá para acreditar nisso? O próprio Faraó está assim, se preocupando, se dedicando aos detalhes. Porque, ó, ele vai enviar carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês, para que todos possam vir em segurança e com o máximo de conforto possível, né? Afinal de contas, é a família do governador do Egito, do sustentador da vida, do sustentador do mundo, né? Do Salvador. É o significado, né, do nome que Faraó deu para José. Zafenate Paneia, o sustentador, o provedor, o salvador. 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. Imagina, cada detalhe. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Porque o irmão amado, o verdadeiro, era Benjamim. Na hora do banquete, da refeição, a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a dos outros irmãos. E agora ele ganhou
300 moedas de prata e 5 roupas novas. 23. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão e mantimento para a viagem do pai. Então a gente vê assim, ó, o cuidado extremo, detalhado com a viagem do pai. Imagina Jacó, tudo que Jacó sofreu. E agora, na sua velhice, no fim da vida, ele vai fazer essa viagem com tudo, tudo. E cada detalhe organizado, pensado, planejado pelo seu filho, pelo sonhador, que agora é governador. É fora de série. 24. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Aqui eu amo este versículo. Por quê? Lembra que José dava más notícias dos seus irmãos a Jacó? Então, os irmãos de José, os 10, né, aprontavam tanto, estavam sempre aprontando, que neste momento José dá essa recomendação: não briguem pelo caminho. Porque vocês têm que entender que eles eram filhos de mães diferentes. Eles eram diferentes entre si. Eu imagino no temperamento, na fisionomia, assim, na aparência, na educação, na forma, tudo. Então, devia ser muito difícil mesmo, né? Devia ser uma confusão. Um implicava com o outro, né? A gente faz ideia, uma família, 10 homens, né? E eu não me canso de repetir para vocês os nomes deles, porque é o que vai dar origem às tribos, né? Mas também às mães. Então eu vou repetir. Os filhos de Lia: Ruben, Simeão, Levi e Judá. E depois ela teve Issacar e Zebulon. Então, mesmo os irmãos que eram filhos de Lia tinham uma grande diferença também de idade, porque o tempo passou, né? Bila era mãe de Dan e Naphtali. Zilpa era mãe de Gad e Aser. E Raquel era mãe de José e Benjamim. Então, esses 12 eram uma mistura só. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses eram os 12 filhos de Jacó, de suas 4 mulheres. E aí, José, né, o sonhador que virou governador, usa a sua autoridade para dizer: não briguem pelo caminho. Porque sim, eles iam aprontar alguma coisa, então ele já estava se antecipando que eles não brigassem pelo caminho. 25. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. O seu filho que estava morto reviveu. Aquele filho perdido que ele achava que tinha sido despedaçado por uma fera, né, por um animal selvagem,
estava vivo e era governador do Egito. Esse foi o capítulo 45 de Gênesis. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha.